Atos capítulo 12. Glória! Nós estamos sempre falando, ouvindo a palavra de Deus, mas toda vez que a gente ouve, escuta a palavra de Deus, parece que é diferente, né, amado? É verdade. Aquilo que o irmão, eu esqueci o nome do irmão, você viu o nome dele? Márcio, né? O irmão Márcio falou, eu estava pensando, digo, rapaz, todo dia nós temos que morrer, né? Todo dia nós temos que morrer para nascer um novo Rusdael, um novo Márcio, um novo Ayub, né? Verdade. É todo dia, amado. Atos capítulo 12. Todo dia nós temos que morrer, é necessário. Amados, esse nascimento de novo, eu acho que é por hora, por minuto, né? Constante. Nós não paramos, porque se nós pararmos, temos os presbiterianos, né, eles acreditam que uma vez salvo, para sempre salvo. E os arminianos, e começaram a contestar os que os presbiterianos falavam, porque os presbiterianos são da doutrina dos calvinistas, de Calvino, da reforma protestante, da Suécia. A igreja na época tinha todo o domínio, a igreja católica, e os calvinistas adotaram a doutrina de Calvino, que são os presbiterianos hoje. Eles dizem, uma vez salvo, para sempre salvo. Não. Aí os arminianos contestaram a doutrina dos calvinistas, dizendo, não, a salvação é diária, é por dia. Aleluia! Dar-te-ei a coroa da vida, se perseverar até o fim. É verdade, Jesus. Ô, glória! Nós temos que perseverar essa caminhada. Eita, glória! Alguns vão ficando pela caminhada e outros vão prosseguindo. Aleluia! Que não seja você, amado, que não seja eu que vamos ficar nessa caminhada. Nós vamos prosseguir, nascer de novo todo dia. Todo dia. Ô, glória! Todo dia. Aleluia! Não, mas eu já nasci de novo, porque nós vamos nascer de novo hoje. Aleluia! E amanhã eu vou nascer de novo também. Glória a Deus! Que é essa nossa luta diária contra nós mesmos, contra a nossa carne, contra os nossos desejos, contra a fúria que existe dentro de nós, que é a fúria do pecado. Ela milita contra o Espírito. É por isso que nós necessitamos todo dia, constantemente, nascer de novo. Bom, amados, vamos aqui para Atos capítulo 14, diz assim. Fique de pé em reverência à palavra de Deus, amado. É importante, toda vez que o pregador estiver à frente, pedir que isso aconteça, tá bom? Atos capítulo 12 diz assim: por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando-os a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tensionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados acorrentados com 2 cadeias e sentinelas à porta. Guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, e despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E assim o fez. E disse-lhe mais: põe a capa e segue-me.
Pode sentar, amados. Amados, há no reino de Deus mistérios que Ele revela para os homens através de algo extraordinário chamado oração. Aleluia. A oração é o momento que o homem se aproxima com Deus. A oração é o momento em que você está ali na presença de Deus para interceder por você, pela sua família, pela sua casa, pelo seu ministério, pelos seus bens. É lícito eu orar por um bem meu? É. O Senhor abençoa a tua fazenda, o Senhor abençoa as obras das tuas mãos, o Senhor abençoa a tua cesta, a tua amassadeira, até a amassadeira Deus lembra. Uma vez eu tinha um cachorrinho, e ele estava doente, aí eu disse, vamos orar por ele. Não sei se orar por animal é coisa. Eu oro pelo doente, ele fica curado, vou orar pelo cachorro. O cachorro ficou bonzinho, né? Também pelo gato, o gato entrou debaixo do pneu do meu carro. E eu passei por cima, o bichinho era pequeno, eu não sabia. A gente tinha levado ele para todo lugar. Inclusive levamos aqui na UFP, um local veterinário, né? E o médico lá passou tanta coisa para esse gato e tudo mais. E rapou o bichinho todinho, né? Coisa terrível, né? Uma coisa incrível. Mas nada disso serviu. Né? Nada disso serviu. Foi a oração lá. Eu orei e o gato ficou curado da pata, né? Mas aí que daqui um dia eu vou ver um monte de gente aqui orando pelos seus animais, né? Uma consulta no veterinário é muito caro. Então, amados, a oração ela transporta montes. A oração ela faz você enxergar o sobrenatural. A oração faz você entender os mistérios de Deus. A oração faz você ser livrado da boca do leão quando você está ali no meio da cova dos leões. A oração faz você atravessar o mar vermelho com o pé seco. A oração traz milagres. Glória, glória. Na época em que o povo estava sendo perseguido, os cristãos, né? Estavam sendo perseguidos. Houve ali a morte de Estevão, o primeiro mártir. A morte de Estevão. Foi apedrejado ali perante todo Israel. Apedrejaram ali o Estevão, né? Publicamente. Mas Deus disse que recebeu antes mesmo dele passar pela morte, ele foi recebido, ele viu a glória de Deus, ele viu Deus, viu Jesus Cristo e foi ali arrebatado em espírito. O corpo estava ali, mas em espírito. E amados, depois ocorreu a morte de Tiago. Perseguição, destruição e morte. Não pense que Satanás está para brincar com você não, amado. Ele quer te matar. E se possível, ele quer te envergonhar. Herodes prendeu Tiago e ofereceu Tiago ali para os judeus. E ele viu que aquilo ali era prazeroso aos judeus. Ele viu que ele estava ganhando popularidade por causa disso. E ele disse, olha, traga Tiago na frente de todos. Decapita, né? Tiago, apóstolo Tiago. A degola aqui na frente, por trás, a decapitação. Isso eu aprendi estudando medicina legal. Corpo para um lado, cabeça para outro. Coisa terrível, amado. E a igreja, o que a igreja estava fazendo? Nada. A igreja somente vinha esses problemas, vinha as situações adversas, mas a igreja não estava combatendo no mundo espiritual através desta arma poderosa chamada oração.
igreja estava, de certa forma ali, sem saber o que fazer. Mas de repente aprenderam também o apóstolo Pedro. E Herodes, por estar ganhando popularidade, por estar ali aniquilando com os apóstolos, matando os cristãos, decidiu: depois da Páscoa, Pedro vai ser o próximo. Pedro vai ser o próximo. E ali, amados, prendeu a Pedro como se fosse um grande malfeitor. 4 escoltas de 4 soldados, cada um. Ao todo 16 soldados para prender Pedro, um apóstolo, que pregava a palavra de Deus, que ali batizava o povo com o Espírito Santo, que curava os enfermos, expulsava demônios. Qual é o ilícito, qual o crime que Pedro, o apóstolo Pedro, cometeu, a não ser pregar a poderosa palavra de Deus e anunciar Jesus Cristo? Nenhuma. Mas você sabe como a justiça está, e sempre esteve. E sempre esteve, amado. A justiça está do lado do mal, ao invés de estar do lado do bem. Porque acolá Deus usa um homem de Deus, coloca ali no meio, amado. Deus é poderoso. Coloca no meio. Assim como colocou Nicodemos no meio ali dos judeus, dos anciões, né? Estava ali Pedro sendo levado para o cárcere, 16 soldados, e ali prenderam Pedro, mas não prenderam de qualquer forma, com 2 cadeias. Era uma cadeia, amado, não sei se alguém foi penitenciário, mas era uma cadeia lá na frente, e era outra cadeia, e tinha a cela dele. Mas era pouco. Diz que tinha 2 ao lado, que é uma cela pequena, no máximo devia ser 2, né? Uma prisão altamente forte, gradeada com ferros. Amados, as prisões antigamente era só uma pedra das prisões, era mais ou menos da largura do tamanho de uma metade de uma parede dessa aqui. Era coisa tremenda. Para prender um servo de Deus que só faz o bem. Então, amados, Pedro ali, numa situação difícil, 2 cadeias, 16 soldados ali, corpulentos, fortes, preparados para a guerra, para a batalha, para prender um homenzinho. Além disso, ele estava dentro da cela, pés e mãos presos. Tinha um instrumento de prisão em que colocava o preso, os pés e as mãos, né? E o instrumento de madeira ele se abre e fecha, e a pessoa coloca os pés igual um porco, mano. Situação difícil, correntes da correntava aí. Meu Deus, que crime esse homem cometeu para ser tão assim, vilipendiado, para ser tão maltratado, para ser tão torturado. Amados, a gente não entende porque é perseguido, porque é maltratado, só porque fala o nome de Jesus. A minha filha acabou de dar o testemunho dela. E você vai ser honrado. No local onde te desonraram, você vai ser honrado. E aconteceu isso com Pedro também. Só que a igreja não ficou atônita. A igreja decidiu orar. Mas a igreja não decidiu orar de qualquer forma. A igreja não decidiu orar de todo jeito. Não, eu vou orar assim, vou orar para lá, vou orar para cá. Um ora para ali, outro para aqui. Não, tu ora lá na tua casa, eu oro. Não, a igreja se reuniu. A igreja se reuniu numa casa. Diz que a igreja se reuniu na casa de Maria. Maria, que era mãe de João, cognominado Marcos. Na realidade era o Marcos, o evangelista Marcos. E lá estava o povo orando. Não de forma assim, pequena. Não de forma, não, eu vou orar só essa vez. Não, de forma incessante, de forma constante, de forma continuante, de
de forma importunante, todo o tempo pedindo a Deus: Deus, livra Pedro, Deus não deixa matar Pedro, Deus não deixa esse mal, esse Satanás, esse inimigo destruir a vida do teu servo. Aleluia. Cadê a igreja para orar pelo servo de Deus? Cadê a oração incessante nas igrejas? Amados, eu não quero criticar ninguém. Orar por cura é muito bom. Orar, expulsar demônio também é muito bom, amado. Mas tem outras situações em que a pessoa precisa de oração. Às vezes ele está sendo caluniado no trabalho, às vezes foi caluniado no processo, está na justiça, às vezes ali está um problema familiar terrível, e a igreja precisa orar incessantemente. Eles entenderam que o problema de Pedro não era só de Pedro, eles entenderam que o problema de Pedro era deles também. Eu digo, matou Tiago, matou Estevão, matou Tiago, matou Pedro, e o próximo sou eu. Cuidado, amado. Se você não orar pelo seu irmão, quando você for pedir oração, pode às vezes ninguém orar por você. É o princípio da reciprocidade. Você precisa entender que você ora por mim e eu oro por você, é que você está do meu lado e que eu estou do seu lado, e que nós juntos somos igrejas, e nós precisamos orar, não de forma pequena, não de forma alternativa, um dia sim, outro não de forma ali descontínua, não, mas oração incessante, orando, vigiando, orando constantemente. Meu irmão, eu peço, ore por mim e eu oro por você. É assim que nós vamos vencer todas as batalhas da nossa vida. Aleluia! Glória a Jesus! Tem gente aqui precisando de uma porta aberta de emprego. Aleluia! Tem gente precisando de uma resposta de Deus. Tem gente com problema aqui, doido para ter um relacionamento, um casamento, mas não pode, não tem, não é realizado, e às vezes se tem, não é realizado. Amados, a igreja precisa orar, a igreja precisa se santificar, a igreja precisa de ter comunhão incessante, plena, porque Deus quer agir com milagres. Glória! Glória! Milagres, amado. Deus quer trazer milagres, da pessoa vender aqui de forma tremenda, o negócio da pessoa bombar, ela prosperar, ela vai ver um milagre financeiro na sua casa, na sua vida, na sua empresa, no seu negócio. Mas é necessário orar incessantemente. Glória! Eu peço oração para vocês, amado. Ora por mim, Rusdael, Belo do Nascimento, ora por mim. Eu oro por você, pode pedir também. É assim, mano. O teu problema é o meu problema, o meu problema é o teu problema. E quando a igreja fica ali, eu quero ser o mais bonito, eu quero ser o maior cantor, eu quero ser o maior pregador, eu quero ali a vaidade tomando de conta das igrejas, e a igreja corrupta, a igreja ali pecando, pessoas que só pensam infelizmente, amado, líderes que só pensam nos dízimos, nas ofertas, em cortar a lã da ovelha, e nada de interceder pelo povo de Deus. A igreja está fraca, precisando de uma igreja que ore, amados. Os morados, Aleluia! os morados, eles tinham uma técnica bem interessante, amado, de oração. Eles viviam em grupos. Quem eram os morados? Servos de Deus. Só que eles eram diferentes. Por que botaram o nome deles de morados? Porque eles tinham uma forma de adorar a Deus diferente. Por quê? Porque eles viviam em grupos, e ali eles viviam naquela comunidade, e naquela comunidade eles escolhiam um local bem alto, um local que fosse um monte, e o monte ele fazia ali uma casa de oração. E constantemente, amados, eles subiam e faziam oração, mas não de qualquer forma. Eles faziam de forma lógica, eles faziam de forma incessante, vigilante. Por quê? A cada minuto, uma
pessoa da comunidade ficava responsável pela torre de vigília, de oração. E eles subiam lá naquela capela, naquele local de oração, e ali apresentavam a Deus. Por exemplo, se um subia meia-noite, o outro subia meia-noite e meia, e o outro 1 hora, e assim constantemente. Era 24 horas de oração, pelo avivamento, pelo poder de Deus. E numa destas reuniões em que eles estavam ali, os morados juntos, reunidos, o poder de Deus veio de forma tão sobrenatural, que eles começaram a ganhar toda a Europa para Jesus. Com a contra-reforma da igreja católica, apostólica, romana, que ali começou a matar os cristãos evangélicos, eles foram para os Estados Unidos. E ali começaram a colonizar os Estados Unidos. E hoje, os Estados Unidos é a grande potência que é, em virtude da valentia, da oração dos moravos. É assim, amado, que a igreja vai crescer. E a igreja ali, que estava reunida numa casa de Maria, começou a orar incessantemente. Começou a orar como os moravos, 24 horas, amado. Cada um fica responsável pelo turno. 24 horas de oração. E quando a igreja começa a orar, o milagre extraordinário acontece. Pedro, todo encarcerado, todo cheio de correntes. O anjo chega lá e diz: epa, que é isso? Peraí, deixa eu tirar aqui. Mas bateu nas correntes fortes, correntes poderosas, fortíssimas. Pedro todo ali, preso, pés, mãos, tudo caiu por terra. E Pedro não sabia se aquilo ali era uma visão ou não. Ficou olhando. Pedro, cinge-te. E ele foi e se vestiu, né? Geralmente os presos na época não ficavam com roupa, amado. Era situação de vergonha. Se vestiu. Pedro, coloca a tua sandália. Pedro colocou a sandália. Pedro, coloca a tua capa. E ele colocou a capa. Agora me acompanha que eu vou contigo. E saiu Pedro ali com aquele anjo de mãos dadas ali. E ele passava por entre as cadeias, por entre os ferros, por entre as portas, por entre as paredes do cárcere. Traspassava como se fosse um espírito.